quero parabenizar aqui o Márcio, já pela sua conclusão, e o Paceza também, parabenizá-lo. Infelizmente, eu não vou conseguir estar na banca de vocês, mas eu já vou deixar gravando aqui para depois eu ver, tá bom? Parabéns. Muito bem. Mais uma boa noite aí aos meus colegas, professora Inês, professor André Botelho, boa noite aí aos nossos formandos na sala, Guaraci, Paceza e, em particular, o nosso Márcio, que será o aluno que vai fazer a sua apresentação. Muito bem. Márcio, a apresentação tem a duração de 15 minutos, né, de fala. Logo depois, os professores farão as suas arguições, cada professor terá 10 minutos. No final, se houver a necessidade, você terá mais 5 minutos para dar as respostas, eventuais perguntas que surgirem. E depois nós nos retiraremos para fazer a deliberação da sua nota. Então, esse vai ser o cronograma, né, da sua banca. Mas, para dar início, então, eu vou pedir aí o nosso professor André Botelho para nos levar a uma palavra de oração, uma vez, entregando esse trabalho. Amém. Senhor, nós mais uma vez agradecemos esse momento que temos aqui de ouvir os trabalhos e, em torno desses trabalhos, estarmos discutindo e levantando temas importantes da tua palavra, da tua igreja e do ministério. Pedimos bênção e graça agora na vida do Márcio, na exposição do seu trabalho, Senhor, e desde já agradecemos por essa etapa concluída na sua vida e que o Senhor possa abençoá-lo no seu ministério, na sua igreja e na sua família. Recebe, Senhor, tudo que vai ser dito, falado e feito aqui como para a tua honra ao teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Márcio, está com a palavra, por favor. Amém. Graça e paz a todos. Aquele belíssimo que me acompanhou na elaboração do meu trabalho, me ajudando com muita paciência e muito carinho. Só para dizer que não sou parente do Elias, da cor, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Irmã Inês também, obrigado pela parceria. Meus irmãos e amigos de sala, Paulinho e Jaguaraci, e o André Botelho, que está aí fazendo parte desse momento. Primeiro, falar sobre o tema da qual eu vou estar explanando para os irmãos é algo que Deus tem tocado no meu coração como membro de uma igreja local. Ponto de partida, eu tenho interesse em falar com os irmãos a respeito sobre a igreja como instituição e a igreja de Jesus Cristo. Eu sempre percebi aí um distanciamento, uma diferença entre a igreja como corpo, biblicamente falando, respaldo com a palavra de Deus, e observado a igreja como instituição sobre as perspectivas na linha humana, na linguagem das pessoas, na perspectiva que as pessoas têm criado a respeito de igreja, que eu percebo que não é uma perspectiva bíblica. Então, com base nessa comparação, eu queria falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo e o desafio da fidelidade bíblica nos dias de hoje. Talvez esse é o ponto principal da minha conversa que eu vou estar pretendendo falar com vocês. Não elaborei PowerPoint, não tive, né, uma questão particular e tempo de elaborar algo que possa ficar ilustrando para vocês. Mas eu vou falar assim no resumo qual que era a perspectiva dessa ideia desse meu trabalho aqui que eu fiz com muita dedicação para vocês. O objetivo, então, é compreender a igreja segundo a perspectiva bíblica
e analisar a identidade da igreja, a missão que a igreja tem e os desafios para preservar a fidelidade das Escrituras. Essa é a ideia da minha apresentação para vocês. 4 ou 5 áreas importantes que eu queria destacar como identidade da igreja. E a primeira delas é a adoração. Eu ia falar um pouco sobre a adoração, que é o propósito da igreja, a identidade da igreja. A segunda, a evangelização, vinculado com o discipulado. A quarta, a edificação e a ação social. Uma vez que a igreja trabalha nessas vertentes, biblicamente falando, ela vai alcançar o propósito e o fundamento para o qual a igreja ela foi sonhada por Cristo, através do seu ministério terreno. E sobre os desafios que a igreja vai encontrar, eu separei aqui, vou pegar aqui no outro resumo que eu fiz, depois fica fácil de me explicar para os irmãos qual que é a minha ideia, E aí, com relação aos desafios, então, que a igreja ela vai encontrar para que ela possa exercer a sua fidelidade bíblica, ela vai encontrar alguns desafios que nós encontramos na igreja moderna. O primeiro é a superficialidade doutrinária, nas pregações, nas mensagens. Outro desafio é o antropocentrismo. Eu usei o termo antropocentrismo no worship, em alguns momentos, não no geral, mas em alguns momentos a gente vê o antropocentrismo no worship, um discipulado sem evangelho, ou evangelismo sem discipulado. A gente observa muito nos dias de hoje. E também a secularização dentro das igrejas. Então, esses desafios que eu separei aqui, eles têm chamado a minha atenção. Primeiro, como ponto de partida, a igreja, ela perde a sua identidade. A igreja contemporânea hoje, ela perde a sua identidade. Onde as pessoas, elas entram dentro de uma igreja, elas não têm mais aquela ideia daquela mensagem que aponta para Cristo, que evidencia a pessoa de Cristo. Onde as pessoas ela vão para a igreja e as mensagens, muitas vezes, elas são mensagens através de pressupostos, onde o mensageiro, o pregador, ele prefere trazer mensagens que possa ter um alcance, que possa ter um crescimento numérico, de expansão, de ser uma igreja numérica, a melhor e maior igreja local, da sua região, do seu estado, que assim seja, e acaba tendo esse distanciamento do evangelho puro, do evangelho verdadeiro, do qual a palavra do Senhor propõe para a gente. A gente observa também no seio da igreja as mensagens, muitas vezes, além das mensagens, as músicas, elas não têm mais evidenciado a pessoa de Cristo, não tem sido cristocêntrica, mas sim, ela tem alcançado, dentro do antropocentrismo, o alcance que possa massagear o ego das pessoas, a partir da necessidade do homem, a partir daquele que possa trazer aconchego, a calma, algumas respostas que o homem precisa, e aí não vai evidenciar a pessoa de Jesus. Uma igreja que ela não permite que a palavra do Senhor seja pura, que seja transformadora, que seja edificadora, ela vai ter uma igreja que não vai alcançar um discipulado efetivo. Porque ela vai ter em seu grupo, pessoas que vão ter dificuldade para alcançar um amadurecimento espiritual. Então, uma das coisas que tem chamado muito a minha atenção, por falta desse amadurecimento, por falta desse discipulado, de um a um, de caminhar junto, pessoas têm se tornado hoje cada vez mais fracas, cada vez mais sem conteúdo, e só que ela tem tido alcance de chegar próximo ao evangelismo. Só que esse evangelismo em massa, ele não é intencional, onde apresenta o evangelho de Cristo transformador. Mas ele é aquele que, infelizmente, vai encher a igreja, talvez por um sucesso, por um poder que determinado pastor idealizou.
a secularização. Hoje a gente percebe que muitas coisas têm se copiado no mundo lá fora, através das mídias, e de uma forma assim muito sutil tem trazido para as igrejas. Isso tem sido muito perigoso, porque essa falta de filtro, talvez daquilo que é importante trazer para a igreja, daquilo que edifica, daquilo que evidencia o Senhor Jesus, pode se tornar algo com que a igreja comece a ter alguns costumes mundanos, que acaba tendo um distanciamento da verdade, que é a palavra de Deus. Eu separei aqui, para basear essa nossa conversa, uma leitura de 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 até o 5, ele vem dando esse parâmetro de base que eu utilizei para trazer esse resumo para vocês. Paulo escreve a Tiago dizendo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu poder. E Paulo fala assim para Tiago: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos na verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Então, esse texto de Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo, tem muito a ver com esses desafios que a gente vai encontrar para a gente, de fato, aplicar a verdade bíblica. Para que a igreja possa, por exemplo, ser aquela que ela tem o seu firmamento na palavra do Senhor, com a sua fidelidade bíblica, que ela tenha zelo nas escrituras bíblicas, que ela evidencia a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é praticamente o resumo da minha palavra para a minha apresentação. Então, qual o propósito da igreja, então? Adoração. Evidenciando a pessoa de Cristo. Qual o propósito da igreja? O evangelismo, onde o Mestre Jesus que deu essa orientação a partir de Mateus 28, versículo 19, versículo 20, vai deixar muito transparente a questão do discipulado, quando falar, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A edificação da palavra, através do ensino da palavra. A igreja vai se edificar, vai ser uma igreja madura, uma igreja sadia. E a ação social, onde seria um mecanismo de aproximação para alcançar, talvez, as pessoas que, sim, têm necessidade do social, mas não como uma igreja, uma organização, por exemplo, filantrópica, uma instituição social, mas ela vai usar do social para ter um alcance, para trazer pessoas até a Cristo e dar para ela toda essa apresentação do Senhor Jesus através do Evangelho verdadeiro. Essa é uma parte que eu queria passar para vocês. Já congelou? Será? Eu ia pegar uma parte aqui para passar para vocês, mas eu não consegui colocar aqui no meu computador, porque ele está meio ruim. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Aí eu prefiro estar respondendo algumas perguntas que alguém queira fazer, porque como eu não preparei slides, porque eu não tive tempo, né, para fazer um resumo mais preciso devido à demanda pessoal que eu tive hoje. Está sem som, já.
Ih, já está sem som. Muito bem. Desculpe. Como temos aí dificuldade com o professor André, não sabemos ao certo. Professor André, tudo certo? Pode fazer a sua arguição agora? Tudo certo, estou aqui, estou no aguardo. Ok. Desculpe. Por favor. Muito bem. Parabéns, Márcio. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela conclusão do curso. Como a gente tem falado, somente os vencedores chegam até aqui, porque a jornada é longa, é trabalhosa. A gente sabe que todos os irmãos conciliam, né, os estudos, esse esforço com a vida, o trabalho, o ministério, a família e tantas demandas. E a gente sabe que é um grande desafio, mas você chegou até aqui, apresentou seu trabalho, parabéns. Gostaria de fazer algumas observações, Márcio, e essas observações são sugestões, são algumas coisas que você pode, depois, numa oportunidade de revisão, olhar alguns detalhes que talvez tenham escapado ali de uma revisão, e aí é importante olhar novamente, tá? Eu anotei aqui, na sua análise sobre a igreja, você coloca: o reino é invisível e a igreja é visível. Importante também lembrar que nós trabalhamos com o conceito de igreja visível e igreja invisível também. Então, é bom olhar isso, né? E fazer essa distinção também entre igreja visível e igreja invisível, além, né, do reino, que há uma diferença. Eu achei o seu tema um pouco abrangente, né? Falar sobre a igreja, como ser uma igreja bíblica, é um tema pretensioso, né? Assim, grande, abrangente. Então, isso traz dificuldades. Quando a gente tenta achar um foco, né? Por exemplo, você cita várias coisas muito importantes, como adoração. Lendo o seu trabalho, eu percebi que a adoração, por exemplo, era um dos temas que você queria falar mais. Então, você poderia ter concentrado ali na adoração da igreja, uma adoração bíblica. Isso daria um foco, né, para o seu trabalho. Só uma sugestão para uma próxima abordagem que você queira fazer, talvez seja um caminho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando você começa a falar, né, você primeiro tem o tópico a igreja, aspectos fundamentais, onde você faz uma introdução, a igreja e sua missão, e aí o primeiro dos problemas críticos que você aborda, você vai listar 5, né? Crise da igreja contemporânea, superficialidade doutrinária. Você começa com a expressão outro problema. Outro problema na igreja atual é a superficialidade doutrinária. Só que você não apresentou nenhum outro problema antes desse. Então, aqui essa expressão não cabe como ela está. Talvez num outro momento, né, esse aqui estava em outra ordem, né? Mas aqui, como sendo o primeiro problema que você apresenta, não cabe essa expressão. E aí você vai desenvolvendo o que é o ponto forte do seu trabalho, que são essas problemáticas ou esses desafios encontrados na igreja contemporânea. Você vai citando um a um. Quando nós chegamos em evangelização sem discipulado,
você, em algum momento, vai dizer assim: segundo o teólogo, em sua obra Discipulado, seguir a Cristo envolve uma vida de obediência prática e transformação diária. Qual teólogo? Né? Onde está essa citação? Talvez você deixou aqui em aberto para voltar e colocar o nome do teólogo, mas esqueceu de fazer isso. Não sei, seria Dietrich Bonhoeffer, que tem uma obra com esse título? Não sei, a gente não sabe. Ficou suspense aqui quem é o teólogo que fala sobre discipulado, tá? Mas isso acontece. No item seguinte, ativismo social sem evangelho, acontece a mesma coisa. Em algum momento você diz, da mesma forma, a missão integral amplamente defendida no contexto latino-americano por teólogos como, e não tem como aqui, né, o teólogo que você iria exemplificar aqui, citar, acabou não aparecendo. Tá? Então, na hora daquela revisãozinha, faltou colocar isso. São detalhes, né? E nesse sentido, Márcio, talvez o trabalho precise de algum ajustezinho nessa questão da organização para ficar mais claro quando você termina uma parte e começa outra, as transições, né? Aqui você termina essa parte crítica, né? Onde você coloca os desafios, os problemas da igreja contemporânea, e você imediatamente começa com o tema adoração. Mas não existe uma transição para a gente entender o que está acontecendo. Você está falando de problemas, de repente você põe o ponto adoração. Então, aqui é necessário, ou é importante, né, uma transição, né, onde a gente entenda que você tratou de questões críticas e agora são as propositivas, né? Adoração, por exemplo. Então, isso poderia ficar mais claro. Como eu disse, o tema adoração poderia até ser o tema geral do seu trabalho, porque é uma ênfase que você gostaria de dar, e isso poderia ser linkado com as outras questões contemporâneas que você levanta no seu trabalho. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aquilo que eu falei sobre a organização, a gente percebe quando você, depois de expor ali os subpontos da adoração, você coloca evangelização. Mas evangelização não fica claro que é um tema diferente da adoração. Parece que ele é um subponto da adoração, porque ele está com a mesma bolinha ali, o mesmo tipo de marcador. Então, isso precisa ser revisto para que a gente entenda. Eu entendi só lá na conclusão que você tinha 4 ênfases, né? Adoração, evangelização, ação social e edificação. Porque aqui no corpo não está muito claro isso, né? A gente vai ver isso só ali no final, tá? E ali você termina com ação beneficente e obra da edificação, né? Que tem essa questão da marcação. Mas eu diria algo mais. É importante quando você divide em 3, 4 pontos importantes, como você fez aqui, que você deixe equilibrado, né? Então, a parte de adoração e evangelização estão maiores, mas a parte de ação beneficente, ação social e obra edificação estão bem pequenas, né? A ação beneficente tem um parágrafo, então isso dá um desequilíbrio. É importante que você dê a mesma importância e desenvolva, né, todas as partes para ter um trabalho ali bastante equilibrado, mas isso é só um ajuste também, tá? O aspecto positivo que eu vejo no seu trabalho é que você
destaca esses 5 desafios, né, da igreja atual e procura problematizá-los e procura soluções para aquilo, fazer a denúncia. E eu digo que isso é um ponto bem positivo, porque o que a gente gostaria de ver nos nossos alunos é essa aplicação da teologia na vida da igreja e do ministério, né? Conseguindo ter a habilidade de fazer esses diagnósticos para ter uma ação mais propositiva, né, no ministério e na igreja. E claramente você procurou fazer isso, né? Você, com as ferramentas que você recebeu no curso, você está tentando escrever alguma coisa que fale a igreja atual. Então, para mim, esse é o aspecto mais positivo, né, do seu trabalho, e eu quero terminar com isso. Então, mais uma vez, parabéns. Bom, passando a palavra para a professora Inês, por favor. Boa noite. Parabéns, Márcio, por ter chegado até aqui, por essa caminhada, e que você permaneceu, né, apesar de desafios. Bom, quando eu li o título do seu trabalho, eu fiquei assim entusiasmada, né, porque trata da igreja, né, da igreja, diferenciar, né, essa igreja visível e essa igreja invisível, né, e até que ponto a igreja instituição carrega, né, na sua prática o reino de Deus, né? Então é bem interessante essa abordagem, esse olhar seu. É, um, vou salientar os pontos positivos, depois a gente vê os problemas que a gente aquilo que pode melhorar, tá? Você fez uma boa abordagem doutrinária, com segurança, né? Você conceituou bem a igreja, o reino de Deus, ficou bem claro essa sua definição. Você se manteve ligado na teologia sistemática clássica, né, do Grudem, da Erickson. Você usou bem esses referentes. A aplicação prática, né, também você trouxe a prática, essa realidade do contexto da igreja, dos problemas atuais, da secularização, da superficialidade, por exemplo, a questão do worship, do ativismo social, falta de discipulado. Eu só senti na parte do worship, você definir mais exatamente o que se chama, né? Vou definir esse worship, né? Porque nem todo mundo que estiver lendo vai saber, né? Faltou mais definição dele. E você traz bem os problemas contemporâneos, você traz à tona o antropocentrismo, a superficialidade doutrinária, né? A evangelização sem discipulado, o ativismo social, secularização. Então, assim, você mostrou um senso crítico, pastoral e atual. E as boas referências, como eu disse, né? Você trabalhou com bons teólogos, com exceção de algumas coisas de algum autor que não é tão bom na nossa visão, não é tão doutrinário, mas mesmo assim você trabalhou com uns bem importantes. Uma abordagem pastoral. Bom, enfim, resumindo, né, o seu trabalho teve uma boa base bíblica, uma boa aplicação relevante, traz uma leitura da igreja atual, né, tem uma coerência teológica. Agora, alguns pontos que são importantes de olhar, né? Eu acho importante a gente falar isso, não só
em si por causa desse trabalho, desse TCC, mas também em relação aos que virão, né? É importante as pessoas, os outros alunos, os que estão aqui, se atentarem, né? É, faltou, como muita coisa o professor André já disse, mas faltou a revisão textual, faltou mesmo alguém que lesse para dizer, ó, que são detalhes bobos que acabaram faltando, né? Tem alguns erros gramaticais, alguns problemas de pontuação, é, falta algumas coisas parece que incompletas, frases meio confusas, erro até assim, de digitação. Então, coisas bem simples que diminuiriam bastante, né, essa primeira impressão. É importante a gente ter esse cuidado na revisão, porque é a primeira impressão do texto, né? E é muito importante. Ah, e sim, isso tudo você depois corrige, você vai entregar em impresso, aí você pede para alguém fazer a correção, tá? A revisão, e para você entregar ele bonitinho, tá? Ah, aí, no desenrolar do seu tema, aquilo que o André falou mesmo, você deu ênfase à adoração, ia, voltava, então faltou mais um equilíbrio e um desenvolvimento mais linear do texto, né? Abordando, você poderia ter ficado só na adoração, né? Fechado o foco só para adoração, estaria tranquilo, né? Você poderia falar um pouco, apresentar um pouco de tudo e focar na adoração. Ah, faltou bastante também, olha, isso é um problema que não é só seu, não. Eu fico até triste isso como professora de metodologia, faltou bastante, o pessoal não usa a metodologia da BNT, a formatação dos títulos, né, os espaços, enfim, né, as citações, né, o seu tem, às vezes você cita o nome do autor, falta o ano, né, então esse cuidado acadêmico, esse cuidado dessa adequação à BNT, ela é importante, parece bobeira, né? Ah, por que que eu tenho que fazer assim? Porque é um padrão, né? O seu trabalho ele vai ficar arquivado na biblioteca virtual, vai ficar arquivado fisicamente na biblioteca, então ele fica como uma referência, né? Então ele precisa ser estar bem ajustado na BNT. E ainda sobre a sua argumentação, né? Ela podia ser mais profunda. Como você ampliou muito esses 4 pontos, perdeu na profundidade, né? Perdeu no contraponto, numa análise crítica mais robusta, porque você precisava falar de muita coisa, né? E quando a gente geralmente, quando a gente orienta o projeto do TCC, a gente fala, não, vamos fechar o tema para você poder trabalhar mais profundamente com ele. Algumas coisas, autores populares, como o Tozer, o Warren, né, não são bons, né, não são bons. Eles não têm o nível de profundidade teológica que os outros têm. Enfim, é um tema bem interessante, um tema inspirador, né? Mas tem essas questões que depois você dá faz uns ajustes para a entrega final, tá? É isso, professor Lins. Muito obrigado, professora Inês. Márcio, 5 minutinhos para você fazer aí algum apontamento em função das arguições dos professores da banca. Por favor. Bom, eu quero agradecer, né, pela maneira e as palavras selecionadas, né, para fazer as considerações do meu trabalho, é porque eles não foram feitos, né, com más intenções, né, sem propósito, apenas por ser uma novidade para mim nessa área acadêmica, né?
Eu nunca tinha estudado uma forma tão profunda como estou estudando. Então, a cada semestre é um crescimento para mim. Então, realmente, quando eu elaborei o projeto, o tema ele é muito expansivo. Realmente, ele é um tema copia e cola de ninguém, é algo que realmente Deus tem sempre chamado a minha atenção como membro, né, de uma igreja local. Então, por conta disso, eu sugeri esse tema, né, para falar dessas diferenças. Só que realmente eu não consegui a demanda, né, isso não é desculpa, mas na época foi o que atrapalhou muito, né, no meu envolvimento maior. Talvez escolher uma área, né, dessa diferença entre igreja e instituição Igreja de Cristo, trabalhar um pouco mais nela. Eu acabei focando em 4 ou mais pontos que chamaram a minha atenção e acabei deixando assim, sem um pouco de objetividade, né? Proposta, sim, eu tive proposta ideal, mas não tive objetividade. Então, muito obrigado pelas palavras, né? Carinho na avaliação que vocês fizeram. Muito bem. Bom, como orientador, me permitam fazer uso da palavra e começar dizendo assim: Márcio, parabéns. Parabéns. É o seu primeiro trabalho de fôlego. É a sua primeira vez, assim, mergulhando de cabeça na academia. O resultado do seu trabalho, eu confesso, eu não cheguei perto do que você fez quando fiz o meu primeiro trabalho. Se o seu primeiro trabalho saiu assim, eu estou esperançoso que os próximos trabalhos serão ainda melhores do que este. Eu acompanhei de perto, assim, a sua dificuldade, e eu passo aqui para a mesa e os presentes, a sua dificuldade em conciliar as suas atividades de casa com o trabalho, né, que você estava escrevendo. Não poucas vezes liguei, não dava para falar, tínhamos que remarcar, tínhamos. Então, eu acompanhei de perto tudo aquilo. Eu estava assim, não queria forçar demais, porque eu sabia da dificuldade que você estava tendo, mas ao mesmo tempo era minha tarefa puxá-lo para dar, né, andamento no seu trabalho. Então, este é o resultado que você teve hoje. Comparado àquilo que eu fiz lá atrás, você está muito melhor. Esse é o começo de um percurso que você ainda tem pela frente. Então, fica aqui o meu apreço, o meu respeito pela dedicação que você imprimiu, mesmo dentro das limitações que te cercavam. E agora a banca está aí laureando o seu trabalho. Claro, tem dificuldade, tem limitações? Tem. Isso é parte do próprio percurso, né? Que vão sendo aprimorados a cada passo que a gente vai dando pela frente. Então, o meu respeito pela dedicação, pelo esforço, porque até no começo parecia que você, bom, professor, parece que não vai dar e tal. Não, vai dar sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui estamos para testemunhar esse desfecho significativo do seu trabalho. Então, meus parabéns e nos permita agora fazer uma saída estratégica para a gente deliberar a sua nota e a gente já volta, tá bom? Nós só vamos desligar as câmeras e os microfones para a gente fazer essa reunião numa sala reservada. Até daqui a pouco. Professora Inês e professor André, eu mandei o link da sala no Meet para vocês. Pessoal, muito
Muito bem, muito bem. Márcio, firme. Muito bom. Como é que está a família? Estão bem, graças a Deus. Eles estão na casa de baixo, para não fazer barulho. Ah, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem. Eu vou proceder, então, aqui à leitura da ata. Trabalho de conclusão de curso, ata de defesa pública. Aos 23 dias do mês de junho de 2026, às 19 horas, em sessão pública online da Faculdade Latino-Americana, na presença da banca examinadora, presidida por mim, Elias Binja, e composta pelos examinadores professor André Botelho e a professora Inês Teixeira, o aluno Márcio Henrique Machado apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado Igreja Bíblica, Igreja de Cristo, e o desafio da fidelidade bíblica como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de bacharelado em teologia. Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com a nota 8, divulgado o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por demais examinadores e pelo aluno. Márcio, fechou, mano. O curso está concluído. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Márcio. De uma trajetória acadêmica pela frente. Amém. Obrigado. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela nossa parceria, pelo carinho que a Plan tem por mim. A Inês, né, que já me aguenta desde o primeiro semestre. Sempre fazendo correções assim, desafiadoras, mas que nos coloca sempre melhorando e progredindo. Deus abençoe. E a minha parceria aí, que eu agradeço muito a Deus pela vida do Paulinho, do Jaguaraci, essa turma que a gente tem ali pelo WhatsApp, a gente é muito assim, muito parceiro. Então, eu quero agradecer a Deus por tudo. Amém. É uma alegria ver o desenvolvimento de vocês, viu, Márcio? Né? Desde o começo, como vocês vão e como vocês chegam, né? Como vocês chegam e como vocês saem, né? É um orgulho mesmo para a gente. Parabéns. Amém. Obrigado mesmo. Professora Inês, por favor, faça uma oração em favor do Márcio, por essa conclusão, por favor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos com o coração, Senhor, feliz pela vida do Márcio, pelo caminho, Senhor, que ele escolheu trilhar, pelas decisões que ele teve ao fazer teologia, Pai, pelo sacrifício, Senhor, que ele enfrentou, mas sabemos, Senhor, que ele estava disposto a dizer sim para o Senhor. Por isso, Pai, abençoe o Senhor no seu ministério, na sua vida familiar, ó Pai, na sua trajetória, Senhor, daqui para frente, que tudo que ele aprendeu, Pai, durante esse curso, Senhor, seja, ó Pai, se torne fundamento, Senhor, para uma vida, ó Pai, de abençoador e de abençoado, Pai. Nós agradecemos pela oportunidade de sermos, Senhor, esse canal do Senhor para a vida deles, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Professor, diretor Fábio Ito. Tudo bom? Parabéns, Márcio. Deus abençoe você, viu? Belo trabalho. Isso. Muito bem. Então, assim, nós terminamos por aqui, por esta sala. Aí migramos para a sala do próximo, próxima apresentação, que será do Paulo, né? Do Paulinho. É isso mesmo. Então, nos encontramos na outra sala. Até daqui a pouco.
Pode deixar aí, pode deixar. Inês, Inês, tá.